Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo de número 1. Evangelho de Lucas, capítulo 18 e versículo de número 1. Hoje nós vamos falar sobre a oração, é o meio dado por Deus à igreja para triunfar numa batalha desigual. Diz assim: disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender. Mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder, por fim, que venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Nós hoje vamos meditar nesse texto, e como os irmãos sabem, o meu sermão é muito simples, é interpretação e aplicação. Esse é um texto onde, quando você olha dentro do contexto, o que vem antes é o sermão de Jesus sobre sua vinda, seu reino, no capítulo 17. Só que, quando a gente vai interpretar a Bíblia, a gente tem que perguntar, o autor, no caso aqui Lucas, ele sabe que se for escrever sobre Jesus, como disse João, os livros não caberiam, o mundo todo não caberia, melhor dizendo, os livros. Então ele tem que pegar aquilo que ele quer para o propósito que ele tem em mente. E aí, quando Lucas está escrevendo isso, ele está escrevendo e ele coloca na sua organização o sermão lógico, o sermão do fim, o sermão da vinda de Jesus. E os cristãos estavam enfrentando um problema muito sério. Que era assim: Jesus prometeu que vinha logo. Mas quem veio foram os romanos. Jesus tinha prometido que não passaria aquela geração. E aí o que acontece? Aquele povo está agora desanimado. A sua fé está lá embaixo. Eles estão esperando Jesus Cristo e o tempo vai passando. E eles esperavam Jesus para a sua geração, a qualquer momento. Eles estão nesta expectativa. Mas aí o que acontece? Vem Roma, destrói Jerusalém, e eu queria abençoar todas as irmãs, na pessoa da irmã Priscila, né? Deus abençoe a ela e a família. E, irmãos, quem vem é Roma. Você imagina, nós estamos esperando Jesus, aí vem o Islã, e aí domina o Brasil. A gente fica assim: Jesus, nós estávamos todo mundo te esperando,
E de repente veio o que a gente não esperava. E aí a fé do povo diminuiu, esfriou. O povo ficou, e agora? Sem entender. E aí Lucas organiza de tal maneira que ele coloca esta parábola para poder explicar aos seus leitores o que Jesus estava querendo. E aí ele diz assim: hoje nós vamos ver que a oração é a arma que Deus dá à igreja para uma batalha desigual. Quem está ali, como a nossa irmã, deputada federal, vê que a batalha é desigual. Vê que é uma voz contra 1 milhão, contra um sistema. A gente vê que o quanto nós somos pequenos, mas mesmo assim nós somos voz que clama no deserto, e eu te abençoo. Aí você percebe o quanto a igreja é pequena em si mesma, porque nós temos que saber uma coisa, irmão. Eu, Gilberto Rebouças, os pastores, todos nós, todos aqueles que estão na frente de combate, os deputados, as pessoas que estão na luta, nós somos insignificantes em nós mesmos diante da luta que Deus nos deu. E por isso nós precisamos da graça de Deus, da bondade de Deus, do poder de Deus para equilibrar essa luta e para nos dar vitória. Porque sem Ele nós seríamos esmagados. E aí, a gente pergunta assim: mas para que orar? Se Deus já sabe de tudo, antes que nos saia da boca. A oração não é informar a Deus. A oração é dizer: Pai, que a oração ela revela a nossa total dependência de Deus. Quando a igreja ora, ela está dizendo: sem o Senhor eu não posso defender tua causa, sem o Senhor eu não posso pregar, sem o Senhor eu não posso ser crente, sem o Senhor o mundo vai me vencer, eu sou muito pequeno, a batalha que o Senhor me deu para lutar, a guerra que o Senhor me colocou, sem a tua graça eu serei destruído. E na oração é nada mais, nada menos do que você dizer: Pai, a tua graça me basta, com a tua força eu vou vencer, com a tua unção eu vou vencer, se tu estiveres comigo, o Senhor vai vencer. O Senhor escolheu gente pequena, gente insignificante, mas o Senhor é poderoso, e para a tua glória, para o teu louvor, usa-me para a tua glória, engrandeça o teu nome, oh Pai, engrandeça o teu nome, que o teu nome seja engrandecido. A persistência na oração. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. É muito fácil a gente buscar a Deus, é muito fácil a gente ter comunhão com Deus quando tudo vai bem, quando parece que Ele está cumprindo tudo na nossa vida. Mas é muito difícil continuar. É muito difícil ir em frente, quando as circunstâncias, quando aquilo que está à nossa volta, parece que não faz parte do plano de Deus. E era o que estava acontecendo. O povo está esperando Jesus, vem Roma. O povo está esperando a vinda de Jesus. O templo é destruído. Os cristãos escapam porque fogem para uma cidade chamada Pela, nas montanhas da Judeia. E Jesus disse: orar sempre, sem nunca esmorecer. Esmorecer aqui no grego quer dizer sem desanimar. Jesus espera uma igreja que não desanime, que esteja em comunhão com Ele. Por quê? Porque naqueles dias como hoje, muita gente estava desanimando.
E deixa eu dizer uma coisa: desanimar não significa deixar de vir à igreja, aí é desviar. Desanimar significa vir à igreja sem fazer mais nada. Significa vir à igreja com um compromisso de domingo. Desanimar é quando as nossas forças, desânima, vem de ânima, é sem alma. Desanimar é quando a gente vem e a gente não tem mais alma, não tem mais alegria, não tem mais gozo, não tem mais força, não tem mais fé. A gente está ali só de corpo, mas o coração já não está mais. Ninguém consegue mais adorar, ninguém consegue mais exaltar, ninguém consegue mais celebrar em Deus, porque as lutas externas, elas estão mexendo com a nossa alma. E aí Jesus diz assim, olha, nunca desanime. E Ele está dizendo para a igreja hoje, nunca desanime. Você que veio aqui hoje assim atribulado, você que veio aqui hoje assim, Senhor, eu sirvo o Senhor há tantos anos. Senhor, eu estou com tanta luta, Senhor, ao meu redor. E Deus está dizendo para você hoje, continue orando, continue em comunhão com Deus. E continue sem desanimar com a alma. Porque o grande problema da gente é que a alma já se foi, está só o corpo. É que muitas das nossas orações, a alma já foi. A gente ora assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, Senhor, abençoa a minha casa, amém. Jesus disse, sem desanimar. Mas, irmãos, um dos maiores inimigos do crente, e de tudo, chama-se tempo. Você olha, quando a igreja primitiva começou, todo mundo pregava, todo mundo falava língua estranha, todo mundo era cheio do Espírito Santo. O evangelho começou, Paulo começou no ano 46, no ano 53, ele já tinha evangelizado o mundo todo. Hoje nós temos igreja com 100 e tantos anos que não evangelizou nem seu bairro. E aí o apóstolo Paulo agora, ele está... Lucas, ele está agora nos dizendo o seguinte, disse-lhe uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então nunca desista da comunhão com Deus. E deixa eu dizer uma coisa, guarde bem isso, porque cabe a mim, cabe ao pastor Onésimo, e a todos aqueles que estudam, perceber quando a gente está descaminhando, quando a gente está saindo do rumo, quando a gente está pegando o barco errado. E como é que a gente percebe? Pelos discursos. Eu vou repetir para vocês uma coisa, oração não é uma deusa. E vou dizer de novo, oração não é uma deusa. Oração não é um fim em si mesmo. Porque as pessoas, elas creem de um jeito, mas a prática é outra. Como assim, pastor? Agora eu não entendi nada. Pastor Gilberto Rebouças, explica aí. As pessoas estão com problemas, aí dizem assim, vamos para a oração. Aí todo mundo é convidado a orar. A pessoa está com problema no lar, vamos para a oração. Você está doente? Vamos para a oração. Estão atacando a gente? Vamos para a oração. E a oração, muitas vezes, parece uma deusa, que ela resolve todos os problemas. Mas deixa eu dizer uma coisa, a oração não resolve problema nenhum. Quem resolve problema é o Deus que atende
atende à oração. Se não houvesse um Deus para atender, nós seríamos iguais aos profetas de Baal, A gente se cortava, a gente orava, mas não caía fogo do céu. A oração não é uma deusa, não transforme a oração numa deusa. Saiba de uma coisa, que ela é um canal para a gente se comunicar com Deus. Ela é um meio e não um fim. E aí o que acontece? A oração é um meio que Deus nos dá vitória contra inimigos aparentemente invencíveis. O juiz era aparentemente invulnerável. Eu acho tremendo Jesus, que quando ele conta as histórias, ele coloca coisas assim antagônicas, exageros. Justamente é isso que chamava a atenção. E ele diz que havia na cidade um juiz. E esse juiz era aparentemente, humanamente invencível. E quando Lucas está fazendo isso, ele está querendo dizer ao povo: olha, isso aí é o Império Romano. Se você olhar para o Império Romano, você vai ver a dificuldade que a igreja vai ter que enfrentar. E hoje, quanto mais você ascende na sociedade, quanto mais você estuda, quanto mais você olha, quanto mais você está ligado, conectado, maior você vê que é a luta. Maior você vê que é o inimigo. E aí a Bíblia diz assim: havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Um juiz que não temia a Deus, ele era um ateu. E não respeitava homem algum. Naquela época, a cultura judaica não é uma cultura de certo e errado. A cultura judaica é uma cultura de honra e de desonra. O pai judeu, ele não diz para o filho assim: meu filho, isso aqui é errado. Meu filho, isso aqui está certo. Não, ele diz: isso aqui vai trazer honra para a minha vida e para você. Isso aqui vai trazer vergonha para a minha família e para você. E tudo que o pai queria era que o filho fosse alguém honrado. Mas esse juiz é diferente. Jesus coloca um juiz impossível de ser tocado no coração. Esse juiz era uma pessoa que não respeitava homem nenhum. O que significa isso? Significa que ele não estava nem aí para a honra. As pessoas dissessem: você é ladrão, ele dizia: com muito gosto. Tem gente hoje que diz que é inocente. Mas esse aqui não. Você é a vergonha do seu pai, ele disse: estou nem aí. Ele tinha perdido qualquer sensibilidade, ele não estava nem aí para as pessoas. Por isso não adiantava aquela viúva dizer: o senhor está contra a lei de Deus, que é a favor das viúvas, que ele dizia: eu sou ateu. Não adiantava apelar para o critério do caráter, ele dizia: eu não tenho. E aí, quando as pessoas ouviam, os ouvintes desta parábola, devem ter pensado assim: essa viúva, coitada, nunca vai vencer. Essa viúva, a causa dela está perdida. O homem não teme a Deus, não teme o pai, a mãe. Se o pai vier e disser: você está me envergonhando, ele diz: e aí, problema seu. Assim era o Império Romano, não tinha escrúpulo. E quando você olha assim, Império Romano e igreja, você já dizia anteriormente: a vitória vai ser do Império Romano. Como muita gente que olha hoje para o mundo diz assim: a vitória vai ser do mundo.
Mas vamos ver se a vitória vai ser realmente do Império Romano ou do mundo. Aí Jesus diz o seguinte, que havia naquela cidade também, e aí ele bota a menor de todas, ele bota o maior, e o maior que é inatingível, e ele bota a menor, a viúva. Na cultura judaica, a viúva era a pessoa mais desprotegida. Ela não tinha mais o marido para trabalhar, naquela época a mulher não trabalhava como hoje. Quando uma mulher perdia o marido, se ela fosse nova, ou ela arrumava um novo casamento, ou ela se prostituía, porque não tinha como ela se manter. E ela não tinha filho, então Jesus pega e diz, por isso que a Bíblia diz que Deus é o Deus dos órfãos e das viúvas. E aí o que acontece? Jesus diz assim, havia naquela cidade uma viúva que vinha ter com ele. Agora tem um embate. O Golias e o Davi. A pequenina e o gigante. E lembre-se, Jesus está falando, aí eu venho. Vocês estão dizendo que está demorando. Vocês estão dizendo, cadê Deus? Será que Deus é justo? Deus está deixando a gente ser devorado pelas feras? Hoje nem cachorro mais morde crente. E naquela época os crentes eram jogados na arena para serem mortos por gladiadores, por leões famintos. Aqui, mas não é um leão pegando Pedro? Né? Que ainda por cima é torcedor do Ceará, não escapava nem a alma. Então o que acontece? Jesus diz assim, havia naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Provavelmente era causa de terra. Era alguém que estava querendo tomar a terra dela. E no Antigo Testamento tinha um grande problema em Israel, é que os juízes, hoje não tem mais isso, mas eles aceitavam suborno. E eles demoravam na causa, para que a pessoa fosse aumentando o suborno. E ganhava não a justiça, mas ganhava quem tinha mais. E aí aquela viúva vem todo dia pedindo, faz justiça. Irmãos, só acredita em justiça quem tem fé. Quem crê em Jesus Cristo. Se você acredita em Jesus, você acredita em um mundo justo, e você luta por um mundo justo, e você prega o Evangelho, porque você sabe que Deus é justo. E você nunca desanima, porque você sabe que Deus é justo. Só que o grande problema é que nós queremos ensinar a Deus o caminho. Nosso grande problema é que a gente diz assim, Senhor, por que o Senhor não vem aí e derruba todos os governos que são diabólicos? Sabe por que o Senhor não vem aí e abençoa todas as igrejas para que as pessoas venham e ouçam o Evangelho? As nossas orações muitas vezes é assim, Deus fica lá do céu dizendo assim, vocês querem me ensinar? E Jesus agora vai dizer como é que o Pai age. Através de uma história pequenininha. Então o povo estava todo dizendo assim, cadê a justiça de Deus? Que Deus justo é esse? Que Deus é esse que diz que a gente clama e Ele atende? Irmão, sabe por que Deus não atende muita oração? Tem gente que ora muito. Dizem que Jonathan Edwards, de 100 orações que ele fazia, 90 Deus respondia no mesmo dia. Se a gente fosse fazer assim das nossas orações, a gente ia dizer, Senhor, orei e nada. Por quê?
que eu vou dizer uma coisa: a prioridade no reino de Deus é a vontade dEle. Deus não é o meu servo, eu é que sou servo dEle. Deus não existe para fazer a minha vontade. Pai, eu quero que a minha filha case com um engenheiro. Não, não é assim não. Nós oramos para que Deus cumpra a nossa vontade. Nós não procuramos estudar a Bíblia para saber qual é a vontade de Deus nesta terra. E no dia que a igreja começar a orar segundo a vontade de Deus, nós vamos ver Deus mover o mundo. No dia que nós começarmos a orar: Senhor, toca no coração dos brasileiros. Senhor, sacuda essa nação. Mas enquanto a gente estiver assim: Pai, minha filha está doente. Pai, mulher lá em casa, o senhor está sabendo como é que está a coisa. Pai, o diabo está me atacando. Você só joga na defesa, meu filho. Que é isso, pastor? O diabo ataca, ataca, ataca. Quem joga só na defesa, mais cedo ou mais tarde vai perder. Você tem que começar a atacar o diabo e dizer: diabo, já que você rende lá para cá, eu vou daqui para lá e vamos ver quem é que ganha, porque eu venho contra ti em nome de Jesus, o Senhor. Eu venho contra ti em nome de Jesus, o Senhor. Aí agora o que acontece? Aquela mulher, ela era fraca demais para poder exigir. Era viúva. Ela não podia chegar lá e dizer: ó, eu exijo. E era pobre. Não podia subornar. Só tinha um jeito: continuar em frente. Sabe qual é a única coisa que a igreja pode fazer? É continuar em frente. Irmãos, eu vou dizer uma coisa: a igreja é um peixe que nada contra a correnteza. No dia que a correnteza estiver a seu favor, você está desviado. No dia que o mundo estiver aplaudindo você, você está desviado. Pastor, mas é difícil. Nadar contra a correnteza é difícil, meu filho. É o mundo todo dizendo: olha, ideologia de gênero. É o mundo todo dizendo: olha, rapaz, peque, faça bruxaria. É o mundo todo dizendo, até pastor, vamos agora, respeite a minha religião. Você que está me ouvindo, nós respeitamos todas as religiões. Mas respeitar não significa que a gente não vai pregar. Porque no Brasil nós temos vários times, e um respeita o outro. Mas todo time quer mostrar que é capaz e é melhor que o outro. E nós respeitamos todas as religiões, mas nós vamos continuar pregando que Jesus é o único Senhor e o único que pode salvar. E fora dele não há salvação. E que essa igreja e as igrejas evangélicas não deram autoridade àquele pastor que está lá na TV Esgoto, dizendo que todo mundo se respeita. Nós respeitamos religiões de matriz afro, nós respeitamos budista, hinduísta, nós amamos, mas amar não significa que eu vou dizer continue indo para o inferno, vá, porque isso não seria amor. Nós vamos continuar dizendo: abandone o pecado, deixe o diabo, se abrace com Jesus, se volte para Deus e você irá morar no céu. Ninguém imagina que nós vamos cair nessa. De dizer assim: tu fica na tua, eu fico na minha. Nós vamos continuar dizendo:
Não é Maria, não é José, não é João, é Jesus, o meu Senhor. Ele continua sendo, Ele é o que era e que há de vir, o único Salvador, e fora dele não há salvação. E aí, irmãos? A oração não nos isenta da luta, mas na luta. Tem gente que pensa assim, fulano é um irmão de oração. Esse aí não tem problema. Pelo contrário, quanto mais você se aproxima de Deus, mais o diabo te persegue. Você está orando por alguém, Senhor, eu oro pelo Brasil. Aí você vai assistir o jornal, aí diz assim, o Brasil está pior. O déficit aí está de milhões. A senhora disse, Senhor, acabei de orar pelo Brasil, Senhor. Você ora para Deus salvar os adolescentes, aí você olha nas redes sociais, quantos adolescentes se perdendo. Você ora para Deus trazer justiça. Aí você lê o juiz lá, deu uma canetada e fez uma grande justiça. Porque o diabo sabe que se eu e você continuarmos orando, segundo a vontade de Deus, mais cedo ou mais tarde, melhor dizendo, na hora de Deus, Ele vai atender. E aí diz assim, Ele por algum tempo não a quis atender. Irmãos, a vida cristã não é fácil. O grande problema é que a gente mostra a vida cristã como um funil. O funil ele tem uma parte bem estreita e uma parte bem larga. Quando Jesus ia pregar, ele mostrava a primeira parte estreita. Ele dizia, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Naquela época, tomar a cruz era morrer. Quando o soldado chegava na casa de alguém e dizia, está aqui a tua cruz, a pessoa já sabia para onde ia. Jesus disse, estreita é a porta. O homem disse, mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Se fossem os pastores de hoje, alguns, teriam dito assim, meu filho, Deus é contigo. Não se preocupe não, que não vai faltar nada para nós. Meu filho, caminha comigo. Jesus olhou para aquele homem e disse, meu filho, as raposas têm covis, os pássaros têm ninho, mas eu, apesar de alguns dizerem que ele tinha casa na praia, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Aquele homem ficou assim. Sabe por quê? Porque Jesus não quer enganar a mim e a você. Ele disse, no mundo tereis aflições. Agora ele disse também, tem de bom ânimo. Tem de alma. E aí diz, por algum tempo, não a quis atender. Não foi da primeira tacada que aquela mulher venceu. Ela passou um tempo numa luta terrível. E aí agora, a causa da vitória é Deus. E a resposta da oração é o resultado. É aquilo que eu disse, a oração não é um fim. A vitória é concedida por Deus, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. O verbo grego aqui de molestar é ripiazo, significa espancar, bater tanto a ponto de provocar contusões e manchas cor de chumbo.
Metaforicamente, trazer alguém a um aborrecimento insuportável. É o que diz Strong. O Fritz Heineken, ele diz assim: ripiar significa ferir o olho, dar má reputação. Aqui o sentido é de perturbar ou causar vergonha. O sentido desse verbo era dar um soco, é aquele pugilista que o outro descuidou, se ele acertou na ponta do queixo. É queda certa. Então, ele está dizendo que essa mulher perseverou tanto, que foi como se ela tivesse dado um soco nele, que ele foi ao chão. E é essa a história da igreja. A igreja vai perseverar. Eu tive um chefe lá no desafio, que ele dizia: pessoal, nenhuma instituição dura mais de 200 anos. Eu disse: eu conheço uma que, apesar dos problemas, está com mais de 2000. Eu acho que o senhor está meio desatualizado. Eu disse: a igreja de Jesus Cristo, apesar de nós, ela continua. E aí a viúva agora, de tanta importância, você já imaginou? Sempre que o homem chegava lá, quando ele abria a janela e abria a porta da frente, a viúva estava lá na frente. E ele disse: rapaz, eu não aguento mais não. Eu não aguento mais não. E o que Deus espera não é um bando de crente desanimado. O que Deus espera não é um bando de gente que vem aqui: ai, que calor, meu Deus. Ai, que Jesus, esse ar-condicionado. Ai, meu Senhor, tem que ir hoje mesmo. Tomara que mandassem uma mensagem dizendo que não tinha culto. Oh, meu Jesus, eu tenho que ir mesmo. Tem que cantar, tem que ficar em pé. Eu queria ficar sentado mesmo. Tem que dar glória a Deus, tem que adorar, tem que exaltar. Oh, Jesus, eu estou tão sem força, estou tão sem coragem. A gente já trabalha a semana inteira. Como é que você vai dar um soco no mundo desse jeito? Como é que nós vamos derrubar o mundo desse jeito? Mas como é que nós vamos derrubar? Cheio de ânimo, cheio de vontade, pregando, levando a mensagem do Senhor em todas as áreas, com aquilo que Deus nos deu, sendo contra o mundo, nadando contra a correnteza e dizendo: eu não vou me afogar, porque Deus está comigo, o mundo vai cair. Oração é uma disciplina essencial no currículo de Deus. No currículo de Deus pode faltar tudo, mas não pode faltar oração. Então disse o Senhor: considerai o que diz esse juiz iníquo. Jesus chama a mim e a você para pensar. O cristianismo não é uma religião onde as pessoas não pensam: ah, o pastor disse. Jesus disse: olha, eu contei a história lá. O injusto juiz disse: olha, eu não temo a Deus, não estou nem aí para negócio de honra. Mas a idosa aí é persistente. Mas a mulher aí, eu estou vendo que ela não vai desistir. Será que o diabo já percebeu em nós que nós não vamos desistir? Será que ele já percebeu que não adianta botar luta no casamento, não adianta oferecer outra mulher, não adianta botar uísque, não adianta botar carro importado, não adianta oferecer luxo? Nós estamos caminhando para o céu e ninguém vai nos deter. Nós estamos caminhando para o céu e ninguém vai nos deter. Jesus disse: considerai. Aí Jesus disse: não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Aí o povo diz: ah, Jesus está dizendo: ó, se esse juiz aí, para não ser importunado, resolveu fazer, imagine o pai que gosta de quem ora. Jesus está dizendo: o grande problema é que vocês querem no tempo de vocês. O pai está esperando. Que tem um monte de gente que vão dizer: Senhor Jesus, Maranata. Aí a gente olha para a vida dela: homem, que Maranata, que nada, homem, peça mais 1000 anos. A pessoa não está preparada, não se preparou, só vem à igreja para dormir, para olhar o celular, não tem comunhão nenhuma com Deus. Quando chegar lá em cima, vai ser igual aquele homem que Paulo diz: foi salvo, todavia, como pelo fogo.
Ou seja, a casa dele pegou fogo, nenhum móvel escapou e ele saiu chamuscado, fedendo a fogo. E tem muita gente que diz assim, pastor, o senhor nem sabe. Diga-me, é que o que importa para mim é chegar no céu. Eu não estou nem aí para galardão, o que eu quero é estar no céu. Meu irmão, o céu é um lugar de honra e desonra. Você já imaginou? Você está num determinado lugar. Todo mundo fala bem, tem conhecimento. Tem um português maravilhoso. Um carro bom. E você chega lá, causa de quê? Modo de quê? Vocês estão falando de quê? Não estou entendendo. Aí você chega lá de bicicleta. E as pessoas todas... Como é que você vai se sentir? Você vai se sentir fora de contexto. Tem muita gente no céu que vai se sentir fora de contexto. A sorte é que Deus não faz vergonha a ninguém. Deus vai dizer assim, apóstolo Paulo pregou alcançou o mundo inteiro em 12 anos. Pedro, aí você vai começar a dizer Jesus, e vai começar a mostrar o que eles fizeram, e você vai começar a dizer Jesus, não fale isso, não me chame não, pelo amor de Deus. Porque se o Senhor disser tudo que eu não fiz, eu vou morrer de vergonha. Saiba de uma coisa, se você não quiser se sentir fora de lugar no céu, um peixe fora d'água, comece a ser crente de vergonha. Comece hoje a dizer, Senhor, eu preciso tomar vergonha na minha cara. Mas pastor Gilberto, o senhor prega muito pesado. No dia, a minha mulher disse, meu filho, pegue mais maneiro. No dia que for para eu alisar gente, eu deixo de pregar o evangelho. Sabe por quê? Porque o evangelho ofende. Porque o verdadeiro evangelho não é para fazer você sair daqui, aleluia, oh glória a Deus, hoje foi fogo do céu, ai, quase que eu macho. O verdadeiro evangelho é aquele que faz você sair daqui perturbado. É aquele que você diz assim, Senhor, como é que eu vou me sentir no céu? E é aquele que tira o seu sono. Diz assim, Senhor, como é que está a minha vida de comunhão contigo? Senhor, e é daquele jeito mesmo que o pastor pregou. Senhor, e eu estou perseverando, Senhor. Senhor, eu tenho alma ainda, ou eu já estou empacotado. Aí você sai e fica para a noite todo dia pensando, e a mensagem incomoda você, porque mensagem que não incomoda você não é de Deus. Verdadeiro evangelho é das pessoas saírem assim, rapaz, e agora? O que é que eu faço? Pedro disse, Senhor, Jesus olhou para os 12 e disse assim, está todo mundo indo embora, e vocês não vão não? Você não quer, como diz o cearense, pegar o beco? Pedro disse, para onde iremos nós? Para quem? Não é para onde, é para quem? Para quem iremos nós? Para qual pessoa? Só tu tens as palavras de vida eterna. Ele pensou assim, eu vou para Moisés? Não dá. Eu vou para Davi? Não dá. Só tem Jesus. O que eu quero é que você saia daqui hoje pensando assim, Senhor, eu estou um crente convertido, eu estou um crente transformado, eu estou perseverando, eu estou nadando contra a correnteza, ou eu já estou só boiando, deixa a vida me levar. Aí ele diz assim, não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite. Aquele povo estava orando, mas aparentemente não estava tendo resposta. Porque eles queriam na hora dele e do jeito deles. Ora, você já imaginou se Jesus tivesse vindo naquela época, nenhum de nós estava salvo? Não existia a DBV? Quanta gente que estava perdido? E aí ele diz assim, embora pareça demorado em defendê-los, Jesus diz, parece.
Não é a verdade. Parece que Deus está demorando. E quantas vezes, irmãos, parece que Deus está demorando? Mas fé é você confiar que Deus sabe o que faz e que Ele faz tudo na hora certa. Mesmo que isso, para mim, do meu ponto de vista, seja demorado. E aí Jesus diz assim, se preocupe não que eu vou pregar logo tudo até meia-noite, porque não é todo dia que o pastor Teixeira me manda um convite, né? Então tem que aproveitar. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. O grande problema aqui foi esse depressa. Porque a ideia que passa para nós é algo rápido. Mas depressa no grego quer dizer repentinamente, subitamente, numa hora em que a gente não espera. Ele está dizendo, numa hora que você não esperar, você está pedindo para agora. Mas quando você pensar que Deus já esqueceu, que Deus não lembra mais, quando chegar o tempo, Ele vai dizer, meu filho, vocês tiveram vitória. A igreja teve vitória. Aí ele diz, depressa, subitamente. Deus vai ouvir o nosso clamor. Mas quando a gente começar a orar pelo reino dele. Deixa eu lhes dizer uma coisa hoje à noite. Você se importa com as coisas de Deus, e Deus se importa com as suas. Vou repetir, você se importa com as coisas de Deus, e Deus se importa com você. Ou você acha que se você estiver orando pelo povo do Rio Grande do Sul, Deus vai esquecer de salvar sua família? Deus vai dizer, não salvei não, tua família não. Por quê? Porque eu só estava orando pelo povo que estava lá na enchente. Porque Deus não se ocupa. Se você já está ocupado, Deus não entra na tua ocupação, para não serem dois ocupados. Agora, quando você diz assim, Pai, eu vou fazer a tua obra e vou buscar o que tu queres, o teu reino em primeiro lugar, e Jesus disse, as demais coisas vos serão acrescentadas. O negócio aqui é uma ironia, nós temos nome de crente e a gente não crê. E aí Jesus diz, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Ele está dizendo, diante das circunstâncias, diante do esfriamento, diante do pecado, diante das lutas, diante da ignorância de vocês em quererem que eu faça tudo da hora de vocês, com a demora, ele diz, será que quando eu voltar você ainda estará firme? E aí não continua mais. Porque Ele quer que nós respondamos. Ele espera de mim e de você uma resposta. Que você possa dizer, Senhor, eu pretendo estar firme. Eu pretendo, quando o Senhor voltar, não ter me desviado da fé. Porque tem muita gente que na hora da dor corre para o outro evangelho. Porque tem um monte de gente que com os dissabores da vida coloca a culpa em Deus. Deus não tem culpa das escolhas equivocadas que você fez. As pessoas chegam e dizem, pastor, ore para Deus arranjar um marido para mim. Eu digo, em primeiro lugar, eu não sou aquela mulher lá que traz o marido de volta. Eu digo, em segundo lugar, quem tem que arranjar é você. Deus não arruma marido para ninguém, Ele abençoa. Aquilo que você arrumou, para depois você não chegar lá como Adão e dizer, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Adão chegou, quando pecou, ao invés dele ter dito, Senhor, contra ti somente pequei, como fez Davi, não, ele disse, a mulher que tu me deste. Deus não arruma, você vai atrás. E Deus abençoa quando você escolhe corretamente. Agora, lembre-se, quem arruma filho do diabo vai ter problema com o sogro.
Agora curve sua cabeça. Hoje nós vimos que Jesus diz assim: orem sempre e nunca desfaleçam. Nunca percam a alma. E Ele diz para mostrar a vocês o que é perseverar. Eu vou dizer para vocês que tinha um juiz que era aparentemente invencível, mas que tinha uma pessoa que não tinha força, e essa pessoa venceu. Assim é o Império Romano, e assim é a minha igreja, e a vitória é de vocês. Ele diz: vocês acham que eu estou demorando, vocês não estão compreendendo os meus planos, mas se um juiz iníquo atende a uma pessoa necessitada de justiça, o pai de vocês já pensaram? O que o pai de vocês fará por vocês? O que o Senhor da igreja não fará pela igreja? Ele diz: olha, de repente, Deus fará justiça. Irmãos, o tempo do homem está acabando. Em breve, nós vamos ver Jesus descendo do céu, com poder e grande glória, batendo palmo e dizendo: acabou, acabou o STF, acabou o presidente, acabou o jihad, acabou tudo, quem manda nisso aqui agora sou eu sou o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e eu vim para minha noiva que permaneceu na fé. Que Deus abençoe você.